Bom dia, vamos a mais uma reflexão que tem o título Religião Pé no Chão, que é que vai tratar assim de mais ou menos onde que é a base das religiões, todas, tá? Todas do mundo, incluindo a cristã. E uma segunda parte, que é e o futuro, em que eu tenho que tratar sobre o futuro da religião, de todas, do pensamento religioso, o futuro do pensamento e da, digamos, prática religiosa diante do futuro que não dá para prever, mas dá para ter uma boa ideia já para onde ele vai, que tem a ver com todo o desenvolvimento humano que está acontecendo e que a gente vê que vai desembocar em algum lugar, em algum tipo de sociedade, como sempre aconteceu. Porque tem a ver a realidade social, econômica, tem tudo a ver com a religião, como vai estar no primeiro bloco da reflexão, que é religião pé no chão. O chimarrão tem que roncar, né? Não roncou. Bom, vamos lá. Eu sempre me baseei nas minhas reflexões sobre a religião na própria história da religião. A religião sempre teve como base a relação do ser humano e dos grupos humanos com o meio. No início, o meio era a relação do ser humano com o ambiente natural, com a natureza, com o clima, com aspectos geográficos, geofísicos, com astronômicos. Então, o sol, as estrelas, as tempestades, os ventos, isso tudo tinha uma função muito importante, porque isso determinava praticamente a vida do ser humano, né? Então, como eu sempre cito, o raio, aquela coisa estrondosa. Imagine isso para um ser da caverna, aquele poder que tanto podia destruí-lo, se partia uma árvore, colocava fogo numa árvore, partia uma pedra. Imagina o que faria com um ser humano. Então essa admiração diante desse grande poder e ao mesmo tempo medo tornava o raio algo assim inexplicavelmente superior, mais poderoso que o ser humano. Então se começava a dar uma autoridade divina para esta força e outras da natureza, como também a admiração diante do movimento das estrelas, do sol, e se via que isso tinha influência no clima, o clima nas colheitas, nas plantações, não é? E mais tarde também, quando as organizações sociais já são maiores, os seres humanos sempre, na religião, sempre tentam encontrar uma maneira de
preservar ou de tornar melhor a sua vida através das relações com o meio, seja com o meio natural, como com o meio político, social, econômico. Na religião cristã, por exemplo, a grande festa motivadora do judaísmo, que depois vira a Páscoa cristã, é a luta contra a opressão, da escravidão, da ganância humana, dos estados opressores, das relações opressoras, que empobrecem, exploram, oprimem os seres humanos. Então, a religião cristã é uma religião de revolta. Mas também é distorcida, porque os grupos, aqueles que estão sendo beneficiados por uma certa estrutura religiosa e até a utilizam para oprimir os seres humanos, têm uma visão da religião e tentam impor esta visão de religião para todo o resto, para continuar sua exploração. Outros grupos, neste caso, quando é dos explorados, dos oprimidos, esses grupos já tentam fazer outra teologia quando conseguem, quando não estão com a lavagem cerebral feita, né? Tentam fazer uma teologia, uma religião que os liberte. E não pensem que é diferente em outros grupos, não. Em outras religiões. As religiões sempre estão construídas com o pé no chão, embora elas, na maior parte do tempo, não queiram encarar isso. E esse é o grande problema das religiões. Elas sempre estão calcadas, fundamentadas nas relações materiais do mundo e com o mundo, mas muitas vezes numa espécie de esquizofrenia. Nietzsche dizia que isso é um platonismo, né, que divide o mundo em material e espiritual. É algo absolutamente errado. Platão já estava errado. E um dos próprios alunos de Platão, Aristóteles, disse: isso está errado, professor Platão. Porque o mundo é material. E aqui você apenas cria conceitos que você acha espirituais. E mesmo os conceitos espirituais, mundo das ideias, ou o mundo espiritual, é o mundo material, só que em outras palavras. A religião está sempre com o pé no chão. Essa descoberta, para algumas pessoas já acham que saber disso aí destrói a religião. Eu acho que não. Eu acho que daí que esclarece a religião e o papel dela. Eu sou um religioso que pensa que o fundamento da realidade e de todas as linguagens, inclusive a religiosa, o fundamento de tudo é a realidade material. E por isso mesmo eu vivo a religião numa consciência que valoriza as relações materiais, sabe que tudo vem das relações materiais. Não estou dizendo materialista, estou dizendo materiais. E que isso dá sentido à religião, porque a religião se localiza dentro do mundo material a partir de compromissos, conceitos, que
não retiram a religião do mundo material, mas a dirigem para o mundo material. O segundo bloco, e o futuro. O Brasil, nesse século, e há pouco tempo, está sendo falado isso claramente no Brasil, pelos meios de comunicação, nas conversas entre as pessoas, se deu conta de que nós estamos num mundo onde a informática, a informação e a inteligência artificial são o futuro. Quando eu falo inteligência artificial, é também um robô que age sozinho. Mas eu estou falando principalmente de trabalhadores, com corpos mecânicos, digamos assim, não precisa ter forma humana, e que vão fazer coisas. Por enquanto ainda muito assim, programadas por seres humanos, mas de um certo ponto em diante vão aprender e pensar sozinhas essas máquinas. E vão substituir também seres humanos em várias atividades, várias. Tanto que já se pensa assim em ter uma renda universal, porque muita gente vai ficar desempregada ou vão ter que competir com as máquinas. E as máquinas vão ser muito mais competentes que um ser humano. Por exemplo, construir um prédio. Uma máquina, você dá todas as coordenadas para elas e elas podem fazer tudo, desde as colunas de concreto até montar o prédio no lugar indicado. E vão fazer isso com uma exatidão impressionante. Exatidão, rapidez, competência. Então esses seres humanos vão ter que ter uma maneira de sobreviver sem esse trabalho. Renda universal mínima, né? A riqueza vai ter que ser dividida de outra maneira. E vão ter que encontrar outras coisas para fazer. Aí a criatividade humana vai ter que inventar. E o ser humano vai ter que se adaptar a isso. As estruturas sociais, políticas, econômicas vão ter que se adaptar a essa nova realidade. E a religião? Onde é que vai ficar? Se ela souber lidar com isso, ela sobrevive. Eu já disse que as religiões podem não sobreviver. E há maneiras de viver sem religião, tá? Mas se elas quiserem sobreviver, elas vão ter que se adaptar a essa nova realidade. Antigamente, a religião ficava naqueles terraplanismos. A Terra é plana, o ser humano é único. Ah, tá, então tá. Então, sobe numa nave espacial, como vai acontecer em breve, com muita gente, e viaja para outro planeta, talvez, no futuro, planetas que tenham vida inteligente, e tenta argumentar para eles que a Terra é plana e que o ser humano é único. Você acha que esse tipo de religião sobrevive se ele não se adaptar à história, à realidade material? E tem como fazer essa adaptação da religião. Então, religião, pé no chão e o futuro. Um bom dia.